Coisa boa quando a gente era solteiro, que a gente não tinha filho, não tinha ninguém para dar conta da nossa vida e que a gente tirava férias na hora que a gente queria, a gente simplesmente abria a nossa agenda e dizia: bom, agora vamos lá, vou organizar aqui o dia certo, esse dia A até esse dia B, eu vou fazer as minhas férias, vai acontecer tudo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vou programar minha viagem, vou arrumar minhas malas e vou cair no mundo. Mas agora que você se tornou mãe, como é que você faz isso? Conta pra mim. Como é que você faz para organizar as férias aí na sua casa? Eu quero contar algo curioso que eu percebo que as pessoas aqui ao meu redor tratam como muito inusitado a maneira como nós aqui em família nós decidimos fazer as nossas férias. Pode ser que o modelo que eu aplico você também já deve aplicar aí na sua família, mas eu confesso que eu não conheço muitas famílias que aplicam férias nesse modelo, não, tá? Eu acho que todo mundo gosta de fazer férias assim, bem grudadinho, sempre juntinho. Não acontece do lado de cá. Aqui nós somos na seguinte configuração: somos dois adultos, né? Uma mãe e um pai, e duas crianças, em idade escolar. Uma vai para a escola esse ano e o outro já está na escola. Não sei se você sabe também, mas aqui na Europa nós estamos no verão. E no verão a gente tem um período de férias um pouco mais estendido. Além do mais, aqui nas escolas, a gente tem um outro cronograma de férias, que é um pouco diferente das férias que a gente tem no Brasil. Isso nunca eu posso me lembrar, na verdade, que eu não sei atualmente como é o sistema de férias no Brasil. Mas eu lembro que, por exemplo, em junho a gente tem na região Nordeste as férias de junho, que é as férias do São João, geralmente duram uma semana no máximo. Não sei direitinho, mas eu lembro muito bem desse período. Aí tem aquelas férias que acontecem no final do ano, né? Natal, Ano Novo, essas coisas. E tem, no caso da minha cidade, Salvador, a gente tinha sempre o período de férias ali no Carnaval. Mas aqui na Alemanha é um pouco diferente, viu? Eu sei que as férias aqui, elas acontecem de acordo com as estações do ano, e a cada estação do ano existe ali uma quantidade de tempo específica determinada para as férias escolares. Então, a gente tem as férias de outono, as férias de verão, as férias da primavera, enfim, primavera, verão, outono e as férias do inverno. Tudo certo. As férias do verão aqui são as férias mais longas. Podem durar até 5 semanas, pelo que eu tenho percebido. Eu vou entrar muito a fundo nesse universo agora, né? Que a minha filha vai para a escola. Mas antes disso, a minha filha estava na creche, eu não acompanhava muito bem. E quando o meu enteado vai para a escola, quem acompanha mais de perto é o pai e a mãe dele. Bom, a gente tem essa configuração aqui em casa e acontece que quando o meu enteado tem férias, o pai da minha filha e o pai dele faz um programa com a mãe do meu enteado. E aí, nessa programação, eles meio que dividem as férias e quando o meu enteado vem passar as férias com a gente costuma sempre fazer um programa conjunto. A gente busca sempre que a minha filha também faça férias no mesmo período. Quando eu estava trabalhando, a gente fazia as férias juntos e aí a gente viajava, todo mundo junto, alugava casa em algum lugar que a gente decidia, e aí a gente fazia as férias juntos. Só que depois de 2 anos fazendo essa experiência, eu particularmente notei, né, sempre eu com os meus tiques, eu notei que aquele modelo de férias ali não estava legal para mim. Que bate diretamente nessa questão desse modelo de família, se você já assistiu, tem um vídeo meu que fala sobre isso, sobre a minha dificuldade de me identificar com esse modelo de família que é imposto aí, né? Enfim, colocado na nossa sociedade há diversos anos atrás, há muitos anos. Então, eu fazendo uma crítica um pouco a esse modelo de férias, eu saía, eu pedia para tirar férias, mas eu percebia que eu não descansava de jeito nenhum. Ao voltar das férias, eu estava mais cansada do que antes.
E eu comecei a perceber que, puxa, estava valendo a pena? Não estava valendo a pena. Será que eu consigo fazer de outro jeito? E foi aí que eu comecei a matutar, a pensar qual era a outra alternativa que eu poderia encontrar para esse modelo de férias, de fazer férias assim com toda a família o tempo todo. Fiquei matutando nisso e cheguei à conclusão de que a gente poderia instituir outros tipos de modelos de férias para a nossa família. Não encontrei ninguém que faz férias do jeito que a gente faz aqui. E percebo sim que as pessoas acham estranho quando, por exemplo, me encontram na rua e falam assim: ai, cadê seu companheiro? Aí eu falo: tá de férias. Aí todo mundo olha para mim meio assim estranho: mas tá de férias? Como assim? De férias sozinho? Sem as crianças? Aí eu falo: sim, ele tá de férias, sozinho, sem as crianças. Ou então, quando alguém encontra ele, ou então alguém me encontra e eu estou sozinha sem a minha filha. E falo: ah, mas você está de férias? Cadê a sua filha? Eu falo: a minha filha está com o pai e o irmão tirando férias. Então aqui a gente faz férias da seguinte maneira. A gente decidiu, né? Desde o ano passado a gente está praticando esse sistema de férias aqui. A gente tem as férias escolares, que quanto a isso a gente não tem nada para fazer. A gente tem que tirar férias sempre que as crianças têm férias. Exceto no meu caso, que eu estou em mudança de carreira. Lembra? Eu estou em processo de reabilitação profissional. Então, nesse processo, eu vou começar agora, por exemplo, nas férias de agosto, que seria férias para o meu enteado e férias para minha filha. Mas eu não vou estar de férias. Então, o meu companheiro vai fazer férias só com as crianças, enquanto eu estarei no meu trabalho, porque é uma espécie de trabalho, né? Eu vou passar o dia inteiro estudando, né, lá na escola, então é uma espécie de trabalho, eu recebo para isso, na verdade. Então, se você quiser saber mais sobre esse processo, pode escrever aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de contar para você. Então, a gente tem esse sistema de férias, que pode acontecer de o meu companheiro tirar férias só com as crianças. E a gente tem também a possibilidade de uma vez, agora a gente instituiu assim, uma vez pelo menos no ano, que nós dois vamos ter momentos de férias sozinhos. Isso significa que ele faz as férias dele sozinho e eu faço as minhas férias também sozinhos. Isso está acontecendo desde o final do ano passado. A gente já conseguiu esse resultado, esse alinhamento, e foi uma coisa que deu super certo. Porque nesse momento de férias sozinhos, é o momento que a gente tem, sozinho no caso, é o momento que a gente tem para refletir sobre a nossa vida, para organizar nossos pensamentos, para organizar nosso dia a dia, nossa rotina pessoal, que são coisas que a gente não consegue fazer normalmente. Por que a gente não consegue fazer? Porque a gente está sempre envolvido nessa dinâmica muito frenética de estar cuidando de duas crianças, né? E aí isso torna sempre o dia a dia cheio de desafios, cheio de atividades para fazer, janelas abertas que a gente tem dificuldade de fechar, resoluções que a gente tem que tomar, e aí a gente vai esquecendo que ter esse momento de autorreflexão, de estar consigo mesmo, de perceber quais as suas necessidades, o que é que está faltando, o que é que você pode encontrar como suporte ali para facilitar o seu dia a dia e que geralmente você não consegue pensar se você já está na dinâmica. Por exemplo, quando eu acordo, eu não consigo fazer toda a minha rotina do jeito que eu planejo. Se eu acordar ou se eu acordar por causa da minha filha, ou se eu acordar e minha filha acordar logo na sequência, eu não consigo fazer nenhuma outra coisa. Eu não sei aí com você, me conta aqui nos comentários. Mas eu me proponho a fazer uma coisa e quando eu acordo, se eu não acordo antes de todo mundo e dou conta de toda a minha rotina matinal, que é essa coisa, esse momento que eu uso mais para fazer uma autorreflexão, para escrever no meu diário, onde eu registro os meus pensamentos, os meus sentimentos do dia,
para fazer um pouco de meditação, para fazer um pouco de yoga, para fazer a minha bicicleta antes de todo mundo acordar. Se eu não acordo antes de todo mundo e faço isso, assim que a minha filha acorda, se o irmão dela também estiver aqui, aí o pai também já acorda, já tem que fazer outras coisas, a gente começa a entrar na dinâmica do dia a dia da família mesmo, e aí não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito, a gente já perdeu as estribeiras, não deu mais tempo da gente resolver nada, e os dias vão passando assim, desse jeito, repetindo, e a gente vai repetindo, 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 sem refletir sobre nada, sem se autocuidar da maneira que deveria, e sem esse momento das férias, sem esse momento de respirar, de tomar para si novamente a ordem sobre você mesma, você não consegue dar sequência na rotina da vida, que é uma vida corrida, é uma vida de quem tem filhos, né? De quem cuida de uma família, de quem está em uma família, é algo muito corrido. Então, a gente foi percebendo que é legal tirar férias com as crianças e, inevitavelmente, isso na verdade, isso é algo que a gente não vai nunca conseguir dissociar, porque as crianças, elas estão em uma idade que elas são extremamente dependentes da gente e a gente vai ter que tirar férias com ela. Então, a gente colocou na nossa organização que sim, a gente tem um momento de férias com as crianças e que também a gente precisa de férias individuais para poder a gente reorganizar a nossa vida. E tem um outro tipo de férias que a gente ainda não faz e que a gente só vai fazer quando as crianças amadurecerem, quando elas estiverem maiores, né, avançadas na escola, tudo isso, quando a gente sentir que as crianças têm mais segurança para isso também, que são as férias, nós dois, eu e meu companheiro, para poder a gente conseguir também ter momentos para a gente, únicos, assim, sem estar sempre ligado, qualquer tipo de proximidade nossa está sempre ligada à questão de que a gente está cuidando de crianças, de que a gente está criando as crianças. E isso não é nenhum tipo de egoísmo ou isolamento, você pensar que só porque você é mãe, que você tem que se dedicar 100% do seu dia a ser mãe. É também para você lembrar que você pode retomar as suas outras identidades, porque elas existem, que elas precisam também de cuidado, elas precisam também de um tratamento. E para você dar a devida atenção, o devido tratamento, você precisa se preocupar em abrir o espaço para isso. E aí você pode estar se perguntando, de repente, você está me assistindo, você é uma mãe solo, que não tem outra rede de apoio, não tem suporte do pai, não tem apoio perto de você. Aí é o momento também de você pensar se não seria possível você planejar ter esse momento de respiro, que não precisa ser assim um período muito longo. Gente, pra gente que é mãe, fala a verdade. Uma coisa, se você tivesse horas, só algumas horas, onde você consegue pensar em você, onde você consegue organizar um pouco, se organizar, organizar a si mesma. Só algumas horas, você não precisa, às vezes, nem de um dia, você precisa só de algumas horas para se organizar melhor. Se isso não funciona, se isso já não faz um grande diferencial. E era o meu sentimento aqui, eu sempre tive esse sentimento, assim, de que poucas horas, eu só preciso de algumas horas para me reorganizar. Inclusive, quando a minha filha era muito pequena, eu ficava muito reticente em criar espaços de férias ou de ficar distante dela, porque eu achava que não era necessário, né? E também eu tinha muito assim, né, esse receio, essa culpa materna que a gente tem de nada acontecer, mas a gente já está com culpa só porque a gente já é mãe, a gente já tem a culpa mesmo, associada. Então eu não ficava distante da minha filha, eu tinha muito medo dela fazer férias sozinha com o pai dela, com o irmão dela, eu tinha muito medo disso. E aos poucos a gente foi fazendo esse processo de eu me acostumar a ficar sem ela. E foi no ano passado que eu tive a oportunidade, a primeira vez, de ficar uma semana sem ela, e não estar em casa, porque eu já tinha ficado sem ela 2 vezes, só que eu fiquei em casa. Então, estando em casa, digamos que eu me sentia mais em uma zona de conforto, porque é como se, bom, eu tô aqui, se alguma coisa acontecer, o alerta mamãe, né? Aquele alerta que fica na cabeça da gente,
aquele alarme de, ai, se acontecer alguma coisa, pelo menos eu estou em casa. E no ano passado eu viajei, eu fui para outra cidade, então eu não fiquei em casa e tirei férias. E ela ficou de férias com ela e o irmão e o pai. Então isso deu certo. Mas como eu estava falando, se você vive em um contexto que você não tem uma segunda pessoa que é também responsável pela criança, ou que você não tem rede de apoio por perto, pensa que você precisa e você merece construir espaços de tempo aonde você tem que ter esse momento que é seu de você com você mesma. Isso é muito importante, Musa, muito importante. Porque é isso, eu digo para você assim, na minha consciência, é isso que me salva de mim mesma naqueles momentos em que eu sinto que eu acho que eu não vou aguentar mais. Aquele momento que eu acho que a sobrecarga é tanta que eu vou quebrar a qualquer momento. E se você já sentiu essa sensação, você sabe do que eu estou falando. A sensação de que, nossa, eu vou quebrar a qualquer momento. Alguma coisa vai acontecer e eu não, a corda tá puxando tanto, né, dos dois lados, a maternidade e todas as responsabilidades que a maternidade traz junto, é que em algum momento eu vou quebrar. E aí, nesse momento, você tem que, antes desse momento acontecer, é bom você ter lá na sua agenda, no seu calendário, direitinho, nesse período aqui, nessa data aqui, eu vou tentar, sei lá, a minha melhor amiga pode ficar algumas horas com a minha criança, ou nesse momento aqui, a minha mãe vai pegar a minha filha para, sei lá, meu filho para levar para o futebol, e nesse momento aqui eu vou fazer tal coisa para mim. Porque isso aí é um ponto importante, né? Por isso esse pensamento das férias, porque essa ideia das férias, fazer as férias de uma maneira diferenciada aqui em casa, foi tão importante, porque eu fui percebendo no meu cotidiano também materno, que era assim, ó, quando eu tinha oportunidade que alguém ficava com a minha filha, no caso, a minha melhor amiga que mora aqui no prédio, com a esposa dela, ou então que eu mandava minha filha para a escola e eu estava em casa, não tinha ido trabalhar, eu ia cuidar da casa, ia lavar roupa, ia arrumar a casa, passar pano, lavar prato, guardar coisa. E aí, quando eu ia olhar, eu não tinha feito nada daquilo que eu tinha proposto para mim, assim, não tinha feito nada para mim de autocuidado. E esse tempo vai passando e as coisas vão se acumulando e vai chegar um momento em que o nosso corpo ele vai cobrar. E se você pensar pela lógica de que você é a mãe, que você é a bússola, que você é a pessoa que é o centro daquela família ou daquela criança, você vai repensar isso, que para ser o centro, para ser a bússola, para ser o guia daquela família, daquela criança, que você precisa estar inteira, que você precisa estar se sentindo bem consigo mesma, que você precisa estar sentindo que o seu corpo ele está saudável. E se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Essa é a mais pura verdade. E sabe o que é? A gente já sabe disso. A gente já sabe disso e a gente age como se todo dia a gente não tivesse que dar uma olhada nisso, olhar para essas questões aí. Tá bom? Esse foi o meu depoimento de hoje, o meu compartilhamento de como é que a gente faz os processos de férias por aqui. Se alguma coisa você não entendeu, o vídeo teve algumas interrupções. Meu companheiro chegou aqui na hora, ele deveria ter ido buscar minha filha direto, que ele disse que é direto buscar minha filha, mas ele voltou aqui em casa para fazer alguma coisa e saiu, então eu fiquei um pouco assim desconcentrada, mas eu acho que na essência eu consegui explicar direitinho como é o processo de férias aqui pra gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tiver mais alguma ideia de conteúdo, por favor, escreva aqui nos comentários. Eu vou adorar ouvir de você o que é que você achou desse conteúdo e também se inscreve no canal, clica no gostei se aparecer aí para você hypar. Quem sabe eu não mereço um hype aí seu, não é verdade? Tudo isso ajuda com que eu possa continuar trazendo conteúdos aqui para o canal. Um super abraço para você e até o próximo vídeo.